Olá, gente! Tudo bem com vocês? De novo aqui, quinta aula. Que a gente vai falar hoje do mapa de desempenho. Muito legal. Sabadão, né? Vocês estão me vendo aqui hoje num ambiente diferente. Afinal de contas, hoje é sábado. Né? Não preciso ficar lá enfurnado no escritório, no estúdio, para poder falar aqui com vocês. Muito bom, adorei o trabalho que a gente fez ontem, né? Falando a respeito do 5 linguagens do amor, podendo identificar junto com vocês quais eram a sua linguagem primária de amor, fornecendo alguns instrumentos também para que vocês pudessem pensar se com as ferramentas que a gente já conversou, se vocês conseguiam identificar qual seria essa linguagem de amor primária, qual seria essa linguagem de amor primária das pessoas com as quais você se relaciona, tanto afetivamente quanto socialmente. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente conseguiria, né? A gente consegue passar a nos relacionarmos muito melhor com essas pessoas, porque a partir desse instante a gente consegue se aproximar mais empaticamente das necessidades das outras pessoas, né? Isto faz com que simplesmente a gente consiga se conectar melhor com as outras pessoas. E eu quero dar um outro lembrete também, se por acaso vocês quiserem compartilhar essa live com alguém, manda aí, já coloca lá na flechinha, já manda para as pessoas para trazer mais gente aqui para entendermos um pouco a respeito do assunto de hoje. O assunto de hoje, mapa de desempenho sexual. Nós começamos a fazer um desenvolvimento. Então, hoje é a quinta aula. A gente começou tendo um panorama geral em torno da sexualidade, falei um pouco das minhas experiências e de como surgem as primeiras noções do prazer no corpo de cada um, né? Só recapitulando para a gente pegar esse fio da meada. A partir desse surgimento, a gente tem uma outra noção também, que é de uma aceitação prévia, né, que possa ter acontecido, e é isto que a gente espera, dos nossos cuidadores, né, pais e mães. Como é que foi essa relação quando a gente nasceu? Né, a gente recebeu carinho, a gente recebeu afeto, ou a gente ficou meio largado aí? Como é que foi essa história? Né? Então a gente falou um pouco a respeito disto. Por quê? Porque isto iria simplesmente influenciar a forma com a qual a gente consegue dizer mais sims para a nossa vida, né? E para as relações de uma maneira geral, e também, por acaso, os nãos que a gente pode talvez ter com alguma prioridade, e isto significando que a gente pode restringir um pouco o nosso desenvolvimento. Ok, então chegamos até aí e pensando como que existe a influência da linguagem, né, na forma com que a gente se relaciona. A gente falou do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, unindo também ao conceito das 5 linguagens do amor, que eu acabei retomando isso com vocês aqui agora, e para chegar no momento final da live de ontem, em que eu falei para vocês uma coisa que é muito importante. Então, o que acontece? Não adianta a gente colocar tudo isso em ordem, né? Então, ok, você se comunica muito bem, você tem uma comunicação empática, você se liga junto com a outra pessoa, tá tudo lindo, fantástico, maravilhoso, mas se chegar no momento da abordagem sobre os corpos, o seu corpo não responder. Por quê? O que vai acontecer? Vai acontecer assim, você pode estar tudo em ordem, tudo certo. Aí vão começar a aparecer as queixas, porque você simplesmente vai se sentir frustrada, vai se sentir frustrado, né? Porque você lança a mão, você tem uma expectativa e essa expectativa simplesmente ela não se concretiza, ela não acontece. Você pode ter alguns indícios, né? Uma vez aqui, outra ali, e a partir desses indícios você não tem uma regularidade. O que mantém
o que mantém a nossa conexão para que tudo isso funcione muito bem é, por incrível que pareça, como um reforço de uma boa resposta do corpo do prazer. Porque na boa resposta do corpo do prazer é o momento em que você simplesmente consegue se vulnerabilizar. Se vulnerabilizando, você não precisa ficar se defendendo, né? Tentando preservar a sua vida. Não, tá tudo em ordem, tá tudo funcionando. Então você pode se vulnerabilizar e sentir uma quantidade de prazer muito grande. Muito bem, feito essa recapitulação, eu falei para vocês que esta seria a nossa, digamos assim, que eu estou lançando, né? A nossa sexta linguagem do amor. Sexta linguagem do amor, o que seria? A linguagem do prazer do corpo. A linguagem do prazer do corpo. Agora, a linguagem do prazer do corpo tem códigos muito específicos. Tem códigos muito específicos. É claro, quando a gente fala de prazer do corpo, a gente fala da relação a dois, maravilha, a gente pode se beijar, vocês falam muito da questão das preliminares, né, que é a troca de afeto e tudo. Só que existe uma coisa que a gente pode pensar para entender em que estágio o corpo de vocês está, né? Qual é o estágio? No decorrer dessas aulas, eu fiz algumas perguntas para você. E aí a gente vai recuperar algumas delas, né? A primeira pergunta, e agora aqui lembre-se, papel e caneta na mão, ok? Papel e caneta na mão. Então, uma das primeiras perguntas que eu fiz para vocês era assim: qual foi a primeira noção de prazer que você teve? E se por acaso nessa primeira noção de prazer existia algum tipo de observação sobre você, e se por um acaso essa primeira noção de prazer teve desenvolvimento, ou seja, você sentiu um prazer lá e esse prazer foi muito bom e ok, aí você pôde repetir isso, ou se você teve alguém que te reprimiu, ok? Então vamos ficar com esse registro. Maravilha, né? Você pode ter uma situação ou outra. Ok, a vida vai se desenvolvendo e aí você começa a se relacionar sexualmente, né? Então, ok, vamos lá, vocês vão lembrar quando que foi a primeira relação sexual de vocês, tá bom? Nessa primeira relação sexual, vocês podem escrever aqui, ó, foi uau, ou não foi legal. Foi mais ou menos, foi meia boca, não sabia o que estava acontecendo. Ok, então isto é uma coisa para vocês identificarem. A outra coisa que eu pedi para vocês ao longo dessas aulas foi assim, para vocês identificarem qual foi o maior prazer que vocês já sentiram. Para prazer que eu estou falando aqui, estou falando de orgasmo. Orgasmo tem diferentes intensidades, né? Ok, tem momentos que ele tem uma intensidade ali equilibrada, tem momentos que você pode ter um pico de prazer, um pico muito forte. Ok, onde que vocês... E aí eu pedi para vocês localizarem assim, quantos picos que vocês puderam dizer, né, puderam identificar como sendo auge. Muitas pessoas colocaram aqui que foram... Eu pedi para que vocês colocassem a idade e a quantidade, né? Então, ok, a gente viu eu subir aqui, sei lá, 37, 40, uma vez, duas vezes, ou 3 vezes, 4 vezes, ou nenhuma, né? Então, o que isso significa? Significa o seguinte, que vocês não têm o controle sobre essa capacidade de gerar prazer, né? E que tipo de controle, né, que vocês poderiam ter, né? Primeiro, anotem aí, a forma adequada de estímulo, olha aqui, meia boca, Patrícia falando, né? Forma de estímulo sobre o corpo. A forma de estímulo sobre o corpo, foi horrível, não senti nada. Forma de estímulo sobre o corpo. Ok? Tempo de estímulo sobre o corpo. Estímulo efetivo sobre o corpo. Como que está centrada essa relação afetivo-sexual? Né? Qual é a prioridade que se tem?
né, para essa relação? A prioridade está onde? A prioridade está na troca de carinhos ou a prioridade está na penetração, no coito vaginal? Então, isto tudo aqui vai representar uma coisa que eu chamo a mecânica do sexo, ok? Então, essa é a forma com que a gente se interage. Então, a gente tem aqui essa mecânica e vocês vejam as pessoas falando aqui a respeito da primeira relação. Tudo bem, a primeira relação é a primeira relação, né? Normalmente ninguém tem nenhuma instrução, você vai e faz isso simplesmente pelo instinto e vai fazendo, e ok, a partir de um determinado momento a gente pode começar a se especializar, pode começar a melhorar isso. Só que a gente tem uma coisa muito complicada para pensar na melhora das relações sexuais. Primeiro, por quê? Quando a gente vai se relacionar sexualmente, você conhece alguém, você já tem de cara uma necessidade de desempenho, né? De cara uma necessidade de desempenho, segunda foi horrível, maior tesão, mas não cheguei ao orgasmo, é isso mesmo, né? Então você tem de cara uma necessidade de troca e a abordagem, por exemplo, sobre os genitais é uma abordagem para já buscar uma resposta muito rápida. É como se numa relação heterossexual, normalmente o homem vai colocar a mão na vulva lá, vai querer fazer assim, 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 como se isto aqui já simplesmente fosse o máximo que pudesse fazer com que essa mulher tivesse prazer. E na verdade não é assim, né? Então, à medida em que a gente vai se desenvolvendo afetivo e sexualmente, a gente vai melhorando a forma com que a gente processa, né? A gente processa o prazer no nosso corpo, né? Isso vai demorando, olha, demorou, mas depende de tox, ok, é isso aqui mesmo. Então, a gente vai se aperfeiçoando. Existem algumas pesquisas, né, que falam assim, que na verdade a mulher, ela atinge o ápice da resposta corporal em torno dos 40 anos. O que significa isso? Significa que houve tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A partir dessas tentativas e erros, gera-se um determinado aprendizado que faz com que ela consiga ser talvez mais diretiva naquilo que vai responder melhor sobre o corpo dela, entendeu? Normalmente é nessa faixa, a partir dos 40 anos. Ok, mas isso precisaria ser assim? Não precisaria ser assim se nós pensássemos, Adelaide, se nós pensássemos a respeito aquilo que eu vou trazer para vocês, que é dessa mecânica sexual, tá bom? Sobre a mecânica sexual. Então, muito bem. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? A respeito, por exemplo, da forma que é possível se gerar um orgasmo no corpo de uma mulher, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar, e aí você já entra aqui, você já fala se isto acontece com você ou não. Então, vamos lá. O orgasmo de Cori, o que é isso? É um orgasmo que você consegue acessar através de uma grande tensão física, né? Uma grande tensão. Aí você faz a tensão, pressiona muito, muito aqui a pelve, fica pressionando, pressionando, pressionando. Aí essa tensão chega num limite que você tem um orgasmo. Quem tem essa propriedade no corpo escreve aqui, fala Cori, eu, tá bom? Manda aqui. Essa é uma forma. Maravilha. Uma segunda forma seria, por exemplo, claro, com o estímulo manual sobre o clitóris, né? Ok, então você chega ao orgasmo a um estímulo manual sobre o clitóris, né? Então aqui, ó, vou responder assim, segunda pergunta, Cori, aqui, que legal, bacana, né? Estímulo da masturbação, maravilha, sobre o clitóris. Ok. Seria possível também você alcançar o prazer do orgasmo através, por exemplo, de uma estimulação somente intravaginal. Só maravilhosa, você está aqui.
né? Somente intravaginal. Escreve aqui, intravaginal, eu. Fala assim, intra, eu. Né? Vamos ver o que acontece, qual é esse índice, né? Frente às pessoas que estão aqui. Muito bem, então essa é uma outra forma. Ah, muito bem, eu posso também ter orgasmo, por exemplo, através intravaginal. Maravilha, Thalita. Então, você pode ter também através de um estímulo de um bullet, de um vibrador utilizado somente no clitóris. Isto é muito mais fácil de você atingir se você tiver um equipamento como esse e se você tiver a precisão, a forma com que você consegue atingir. Então escrevam aqui, bullet, maravilha. E também, né, você pode ter um estímulo, e aqui a gente tem que falar de absolutamente tudo, né? Ok, então aqui a gente está por enquanto se restringindo somente às formas de estímulo que você pode se dar prazer. Agora, vamos falar também quando o orgasmo pode acontecer na relação a dois. Então, vamos lá, na relação a dois. Como que é possível? Vibrador aqui, muito bom, ótimo. Então, na relação a dois, maravilha, bullet também, ótimo, fantástico. Então, ou seja, tudo funciona. Na relação a dois, quem tem orgasmo com estímulo oral? Então, coloca aqui, oral, eu. Né? Oral, eu. Vamos lá, quem tem orgasmo com estímulo oral? Maravilha, essa é uma forma. E aí você pode acessar um orgasmo com somente um estímulo, os dois também, ótimo. Somente com um estímulo da penetração vaginal, sem estímulo oral maravilha. Sem o estímulo, por exemplo, sem nenhum estímulo sobre o clitóris, né? É mais difícil, mas é possível também, né? Alguns corpos têm essa propriedade, ok? Maravilha. E aí você pode pensar também, não, olha, eu posso ter um orgasmo com um estímulo, né, do coito, da penetração vaginal, eu também me estimulando aqui também, ó. Né? A Thalita também mandando aqui, ótimo, fantástico. Né? Tem alguns corpos que vão poder responder de todas as formas. Estes normalmente são corpos de exceção. Né? Não acontece para a grande maioria das pessoas. E isto, obviamente, tem um histórico de desenvolvimento do corpo e da forma com que essa pessoa se relacionou com a sexualidade para conseguir desenvolver esse potencial. Existe uma questão física de composição específica, que aí a gente pode falar de genética, né? E genética e como que estão os seus níveis hormonais também para se conseguir ter esse tipo de resposta. E aí, ok, vamos pensar no coito, né? Vamos pensar na penetração junto com o estímulo manual. Bacana, então você tem ali, né, o movimento da penetração junto com o estímulo manual sobre o clitóris. E você pode fazer isso também, né, com o uso de um vibrador. São todas as combinações. Né? E você pode repetir tudo isso também, tanto individualmente quanto associado com relação ao estímulo anal também, né? Que vai funcionar da mesma forma. Então, ou seja, anal somente você se estimulando, única e exclusivamente, ou na relação com o parceiro no coito anal, ou na relação também da introdução de um dildo, por exemplo. Né? Então vejam bem, todas essas são possibilidades, que vão ter mais também, são possibilidades de fazer com que o seu corpo atinja um nível de excitação maior, né? E a partir desse nível de excitação maior, você consiga ter prazer, né? Então, aqui, ó, gosto do chamego antes... Isso mesmo, né, Fernanda? Só com a meditação eu sinto uma tesão, mas é diferente. Exatamente. Andar na relação, ótimo, maravilha. Então, o que a gente vai pensar aqui? Agora, eu quero saber de vocês, quando eu falo aqui de mapa de desempenho, então eu estou falando exatamente da gente poder identificar
em função das características de estímulo que vocês têm, né? Em função de como que acontece essa mecânica sexual, para a gente conseguir levantar índices, né? A gente levantar índices. Então, as perguntas que eu vou fazer para vocês agora, elas são muito importantes. Então, assim, vamos considerar, claro, que algumas pessoas responderam que tem resposta de todas as formas, mas algumas pessoas responderam também que não tem resposta em algumas delas, né? E aí, o que a gente vai procurar identificar? O que estaria faltando para esse corpo alçar o prazer sob essa condição? Entendeu? Então vamos procurar localizar o índice. Então, como que vai ser isso? Muito bem. Primeiro, a gente vai estabelecer um critério, né? Um critério. Vamos estabelecer assim, independentemente da potência, porque aí potência a gente vai falar depois, independentemente da potência do orgasmo, então a gente vai considerar assim, olha, orgasmo é orgasmo e ele vale a nota 10, ok? Entenderam? Anota no papel aí de vocês, tá bom? Orgasmo é 10, tá? Vale a nota 10 o orgasmo. Maravilha. Agora, vamos pensar para cada uma dessas situações em que você não alcança, né? O quanto de prazer que você conseguiria sentir levando em consideração uma escala de 0 a 10. Né? Sendo que 10 é o orgasmo, se você não atinge o orgasmo, você não vai ter 10. Né? Se você não atingiu, você não vai ter. Você vai precisar caracterizar os estímulos de 0 a 10. Então, ou seja, vamos iniciar o estímulo primeiro com a masturbação manual, ok? Masturbação manual, primeiro sua. Ok, tem mulheres que tentam realizar a masturbação manual e não chegam ao orgasmo, precisam talvez de um bullet, né? Então, ok, quem por um acaso não consegue, vai anotar esse valor. E quem já consegue, vai pensar a respeito se por acaso levou um tempo para conseguir essa resposta ou se já teve a resposta imediata. Se já teve a resposta imediata, ok, beleza, está tudo resolvido. Se teve um tempo, você pode pensar o quanto foi necessário você realizar de estímulo para você chegar onde você queria chegar, ok? Então, o que vocês precisam fazer? Anotar aí no papel de vocês e escreverem aqui o quanto de prazer, de índice de prazer de 0 a 9, né, para quem não tem orgasmo, vocês têm com relação ao estímulo manual, tá bom? Primeira coisa, já anota aí. Maravilha, já que estamos aqui no clitóris, ok, então anotem aí com o estímulo do outro, estímulo do parceiro. Quando a gente fala estímulo do parceiro, estímulo da parceira, provavelmente isto haverá variação, porque você vai chegar num determinado índice de 0 a 9, se você não tem orgasmo, de 0 a 9 você vai chegar num determinado índice com uma pessoa, que você vai se recordar, e com uma outra pessoa você talvez chegue num índice mais baixo, né? Por quê? Porque existe diferenças de atuação de uma pessoa para outra. Ninguém faz exatamente as coisas iguais, ok? Então, sobre agora a forma do estímulo manual do parceiro ou da parceira sobre o clitóris. O que acontece? Anotem aí esse índice, né? Muito importante, gente, a gente vai fazer numa escala, tá? A gente está fazendo esse mapeamento do desenvolvimento sexual, do desempenho sexual. Muito bem. Vamos falar no tal do estímulo oral, né? Vamos falar no tal do estímulo oral. Tem mulheres que provavelmente vão dizer aqui, ok, que já disseram que tem orgasmo com estímulo oral. Normalmente, o orgasmo com estímulo oral são orgasmos muito, muito potentes, costumam ser muito potentes, né? E aí você vai lá e fala, puxa vida, eu não tenho. Eu não tenho, mas aí você vai recordar, quando você recebe o estímulo, que índice que você consegue chegar. Qual é o índice? Se você não tem, de 0 a 9. Ou se você tem eventualmente, então eventualmente você chega no 10. Mas quando você não chega no 10, qual é o índice que você chega? Entendeu? Quando você não chega lá, qual é o índice que você... Fica girando em torno de quê?
né? Fica girando em torno de quê? Para a gente poder analisar o que seria necessário para poder fazer com que isto acontecesse e se repetisse sempre, com frequência. É possível a gente analisar isso e é possível a gente direcionar para que isso aconteça sempre, ok? Maravilha. Então, anotem o índice. Penetração, coito vaginal. Qual é o índice que vocês têm, né? Quando tem a penetração vaginal. Vejam bem, esse índice a gente vai pegar aquele que seria o melhor. E vocês precisam anotar uma outra coisa sobre esse índice, que é qual a posição, ok? Qual a posição que vocês estavam fazendo sexo para conseguir chegar nesse índice que vocês chegaram, tá bom? Qual era a posição? Porque aqui tem uma ciência também para conseguir melhorar esse desempenho, tá bom? Penetração. Maravilha. Vamos falar, né, sobre o... A gente está falando sobre coito, né? Então vamos falar, por exemplo, sobre o coito anal, né? Vamos falar sobre o coito anal. Como que é isso para você? Você tem experiência nisso? Você já vivenciou? Isto foi bom para você, né? Você consegue classificar no índice de prazer? Porque tem muitas mulheres que têm, obviamente, muito mais prazer com o estímulo anal do que com o estímulo intravaginal, né? É uma região muito mais rica, né, em terminações nervosas, ok? Então, vamos lá. Se isso acontece com você, qual é o índice que você tem e também a posição é importante. Qual é o índice? Que número que você chega nesse prazer, tá? Qual é? Vamos lá. Vocês, ok. Quem anotou e respondeu já essas questões, fala aqui, ó, porque agora a gente vai começar a pensar um pouco, né, em função desses números. Eu gostaria que alguém colocasse aqui os números e aí a gente vai raciocinar em cima de um caso específico que vocês podem colocar aqui e aí eu vou pensar a respeito disso, eu vou ponderar quais seriam as possíveis soluções para que isto melhorasse, tá bom? Então, em todas, maravilha. Vamos lá, fantástico, né? Então, quais seriam esses índices, né? Então, vamos lá. Vamos falar, coloca aqui um índice que você gostaria de melhorar, né? Um índice que você gostaria de melhorar. E aí eu vou fazer as perguntas em torno desse índice. Aí você vai colocar assim, eu quero o estímulo oral. Então, você vai colocar oral, nota tal, tá bom? Oral, nota tal. E aí eu vou raciocinar em cima disso. Quem pode colocar aqui para mim? Vamos lá. Vamos, gente. Então, o que acontece? Quais são as variáveis, né? Sobre o estímulo oral, por exemplo. A gente pode ter, primeiro, a precisão, tá bom? Primeiro, precisão. O que isso vai significar? Ok, você tem a estrutura da vulva, né? Eu não trouxe vulva aqui, não vou poder mostrar, mas ok, vocês entendem. Você tem a estrutura da vulva e você tem a estrutura do clitóris, né? Então, ótimo, 0, 6, 8, 7, 8. Tá bom. 0 significa o estímulo, Franciele, significa o estímulo manual, seu manual, é isso? O 6 significa o estímulo manual do parceiro, se eu me recordo a ordem lógica que eu vim falando para vocês, né? Então, o 7 seria o estímulo oral, tá certo? É isso? E o 8 seria o coito intravaginal? Me responde se isto é verdade, ou se eu estou certo nesses índices ou não, Franciele, tá bom? Então, o que vai acontecer, né? Só consigo de bullet, maravilha. Eu vou chegar nessa questão aqui. Então, o que acontece?
Com relação ao estímulo manual, né, é necessário que vocês insistam, tá bom? Normalmente, ok, só 0, maravilha, com parceiro, estímulo 6, oral 8, vaginal 7, anal 8. Maravilha, então, essa é a Deia falando, ok, 0, 7, parceiro, 7, oral, 5, vaginal, 6, anal. Maravilha. Então tá, vamos raciocinar em cima disto aqui, né? Primeiro, existe uma questão, né, do estímulo oral, que é a questão da precisão, gente. Precisão. Então, a gente tem uma estrutura que você tem a glândula do clitóris e você tem o corpo, né? Então, esse estímulo, primeiro, ele vai sofrer, ele pode sofrer variações. Então, o que vai acontecer? Se o estímulo ele for muito forte logo no início, você vai ter o seu corpo vai simplesmente se defender. Você vai ter um sentido de retração, né? Porque esse é um sentido de defesa. Uma vez que você instalou esse sentido de defesa, o estímulo teria que desconstruir esse instinto de defesa. Para ele desconstruir esse instinto de defesa, primeiro que o estímulo a ser realizado sobre você teria que diminuir a intensidade, entendeu? Ele tem que diminuir a intensidade para o seu corpo voltar a acreditar que seria possível você sentir prazer. Porque a abordagem ela foi muito forte desde o início. Não que não existam mulheres que possam... Produção que está aí do outro lado. Eu quero que vocês copiem tudo isso aqui, tá bom? Todas as respostas, porque eu quero analisar caso por caso depois. Tá bom, gente? Então copiem aí para depois vocês me mandar, me joga na planilha para eu conseguir ajudar a avaliar melhor as pessoas. Claro que a gente está aqui num geralzão, né? Não vou conseguir entrar em cada caso, mas com isso anotado, né? E dessa forma aqui, por estímulo e por índice, eu consigo pensar e dar alguma resposta já mais direta para cada um, tá bom? Então, produção, obrigado, né? Recado dado, copia tudo isso aí. Então, voltando a falar do estímulo manual sobre o clitóris quando a outra pessoa te realiza. Não é necessário que você não tenha nenhum tipo de retração antes. Então, ou seja, tudo precisa ser muito bom. Vai começa leve, entendeu? Começa leve, porque o começar leve vai fazer com que o seu corpo entenda que isso não é hostil. A partir do momento que o seu corpo não entende que isto é hostil, você simplesmente relaxa a musculatura. Relaxando a musculatura, você está melhorando a sua condução elétrica, ok? E a partir desse momento que o estímulo começa a ser leve e o seu nível de excitação começa a aumentar, a intensidade do estímulo, ela pode subir um pouquinho, entende? Ela pode subir um pouquinho, sobe um pouquinho, devagar, até chegar um momento que a estrutura do clitóris passa por um processo de dessensibilização. A dessensibilização, na verdade, não vai significar que, oh, nossa senhora, estou insensível, não vou sentir mais nada aqui. Não, não é isso. Esse processo de dessensibilização vai permitir que o estímulo possa ganhar em intensidade e velocidade, ok? Então, ou seja, você mantém o estado de relaxamento e ao mesmo tempo você vai se aumentando a velocidade e a intensidade. Isto faz com que aumente o seu nível de excitação, ok? Então, se você tem aquele índice inicial perto de 6 ou 7, né? Se vocês conversarem, né, sobre como realizar isso dessa forma, muito provavelmente o seu índice já na primeira tentativa vai aumentar, entendeu? Vai sair desses 6, 7 para 8, por exemplo, né? E quiçá pode virar 9, pode chegar muito próximo. E aí, qual é a outra variável necessária? Tempo de estímulo. Tempo de estímulo, não pode ter pressa, gente. Não pode ter pressa. Você vai lá e fique um tempo, mesmo que você ache, que de repente você acha que
que você não está acontecendo muita coisa, precisa dar tempo para o corpo. Então você precisa de ter tempo e você precisa ter a precisão nessa manutenção do estímulo. Ok? Fechou aí com relação ao estímulo manual do parceiro sobre o clitóris? Exatamente isso. Claro, existem especificidades, né? Você pode trabalhar com movimentos circulares ou você pode trabalhar sobre o corpo, sobre a estrutura do corpo dessa forma, né? Desse jeito aqui, né? E aí você vai ter que fazer uma pinça. Isso aqui, gente, tem que treinar, tá bom? Tem que treinar, você não aprende de uma hora para outra, você vai fazer, vai apertar muito, vai soltar, então, né, você desenvolve esse tato, essa precisão para conseguir esse estímulo, beleza? Fechou? Então tá bom, segundo item, para o item oral, o critério, gente, é o mesmo, né? O critério é o mesmo, se você tem uma abordagem inicial, uma abordagem muito forte, o corpo vai retrair. Então, vejam, isto é um critério para qualquer coisa realizada na atividade sexual, qualquer uma, né? Isso vai acontecer se vai ter penetração vaginal, isso vai acontecer se tiver penetração anal, isso vai acontecer com tudo, né? Então, o corpo ele precisa sempre sentir que ele não será, ele não sofrerá nenhum tipo de agressão, entende? Ele não precisa se defender, né? Coloca aí, quem já precisou fazer assim no sexo, né? Quem já fez assim, né? E já teve que afastar a pessoa porque aquilo não estava sendo bom para você. Isto é um cotidiano na vida das pessoas, entende? Isso é um cotidiano, acontece sempre. Então, para já dar a receita para vocês minimizarem, diminuírem isto, sexo bom é o sexo combinado antes. Ah, Ivandro, mas esse negócio vai ficar muito chato. Mas eu vou ter que combinar o sexo? É isso mesmo? Como assim? Vou ter que combinar tudo aquilo que você vai fazer? Não, não vai ter que combinar tudo que vai fazer. Mas você vai precisar pelo menos convencionar uma coisa, né? Que se você já entende que muitas vezes, aqui, ó, falando muitas vezes, né? Muitas vezes aqui também que tem esse sentido de afastamento. Tem que combinar, tem que falar assim, falou, olha, se por acaso a gente vai se relacionar, né? Vai ser bom, mas chama para você, olha, eu tenho um corpo muito sensível, né? E se por acaso algum tipo de abordagem que você realizar, com a melhor das boas intenções, né? Se por acaso isso não tiver bom para você, eu vou levantar a mão, tá bom? E aí você precisa parar e mudar a forma, porque aquilo não está sendo bom para mim, entende? Isto é que eu faço, por exemplo, no consultório. Né? Então no consultório, quando eu vou atuar, né, sobre um corpo, né, sabendo aquilo que eu vou fazer, eu convenciono, eu falo, vou fazer isso. Nenhuma pessoa que eu vou atender com terapia tântrica deita sobre um futon sem saber exatamente tudo aquilo que eu vou fazer, tá bom? Eu explico tudo. E aí eu falo para a pessoa assim, olha, agora a gente precisa convencionar uma coisa. Se por um acaso, em algum momento, você sentir algum desconforto, você levanta a mão. Não é para você sentir desprazer nenhum, tá? A gente não pode criar memória negativa, ok? Vocês não podem criar memórias negativas quando estiverem numa interação afetiva sexual. Não podem, porque uma vez que você cria uma memória negativa, quando você vai se relacionar novamente, o que vai estar à frente da relação é a memória negativa. Você só vai ali assim, ó, ixi Maria, será que vai acontecer de novo? Será que vai dar isso? Será que vai dar ruim? Como é que é essa história? Então vocês têm que evitar isso. A melhor forma de evitar isso é combinar antes, é dizer antes aquilo que pode acontecer com você em algumas situações. Então, por exemplo, puxa vida, se você tem endometriose, algumas mulheres têm endometriose, e aí tem problemas com penetração muito profunda, você tem que falar para a pessoa que a pessoa não pode fazer penetração profunda e você tem que falar. Porque se você não falar, o indivíduo vai chegar e vai achar que aquilo que ele está fazendo é o máximo. É o máximo. Entendeu? O cara está se divertindo. E aí você vai fazer, né? Você vai expressar a sua dor e ele vai entender que a expressão da sua dor é prazer e vai continuar mais forte ainda, porque ele não entende, ele não sabe. Então,
aquilo que a gente falou no começo das aulas, né, quando a gente estava falando de comunicação, é para a gente apurar tudo isso, para poder dizer o texto certo, para que tudo seja muito bom. Então, para que tudo seja muito bom, às vezes você precisa combinar para que seja bom, ok? Então, voltando agora para a ideia das respostas, né? Então a gente estava falando, por exemplo, do estímulo oral. Então é a mesma coisa, se abordar muito forte, se o seu corpo retrair, para você recuperar isso, vai um bom tempo para o estabelecimento de uma nova confiança, né? Então, isto também precisa ser feito dessa forma. Então tá, chegou no índice 7 ali. Ok, chegou no índice 7, mas quanto tempo de estímulo foi no índice 7? Escreve aqui. Quem recebeu aqui, digamos, foi o índice 7? Escreve aqui quanto tempo de estímulo aconteceu para você chegar nesse índice 7, né? Se, por exemplo, vamos colocar uma hipótese, tá bom? Você chegou no índice 7, com 5 minutos de estímulo, né? E aí parou. Mas aí por que parou? Parou por quê? Né? Parou porque você pediu para que parasse? Ou parou porque a pessoa achou que estava bom? Porque o que acontece? O homem às vezes começa a fazer o estímulo e se você começa a responder com prazer, ele acha que aquilo já está ao máximo e vai querer ir para a penetração, tá bom? Então tem que ter uma atitude, né? Muitas mulheres, por incrível que pareça, interrompem esse processo de estímulo no meio, tiram o indivíduo de lá. Né? Se tira o indivíduo de lá, não vai. Por quê? Porque acham que para ter o orgasmo deveria tê-lo junto com o parceiro. Nada de esquece essa história, gente. Vocês, mulheres, podem ter quantos orgasmos quiserem se o seu corpo se desenvolver para tanto, né? Se o seu corpo se desenvolver para tanto e você encontrar aí os mecanismos para conseguir fazer com que isto se reproduza, ok? Né? E uma das formas para fazer com que isso se reproduza é uma básica. Essa é básica e talvez você já tenha me ouvido falar sempre. Vejam, o homem não pode ter um orgasmo ejaculatório antes do orgasmo da mulher. Ponto final. Não pode. A menos que isto seja algo que vocês queiram, ok? Ok, não, a gente tá aqui, não, eu nem quero ter orgasmo hoje, não, vem cá, tô aqui com você, vamos brincar, e aí eu vou fazer você sentir prazer, e ok, manda bala aí, sente, tá tudo bem, ok, porque isso é um combinado, isso acontece entre os casais, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas, então, isto parte de um princípio de um equilíbrio nessa relação. Um equilíbrio nessa relação significa, olha, você se apropriou do seu prazer. O seu prazer é seu. Você sabe e você pode ter o prazer quando você quiser. Então, você não está naquela faixa simplesmente da loteria que você não sabe se naquela relação você vai ter ou se você não vai ter, né? Como que vocês já me ouviram falar assim, é como se descesse do céu uma varinha de condão assim, batesse, hoje é o seu dia, e aí simplesmente você tem, ok? Não é isso, você tem que ter o domínio sobre isso, certo? Tendo esse domínio, você vai poder estar nessa relação equidistante. Não, hoje está tudo bem para mim, porque tem o domínio. Mas agora, quando você não tem esse domínio e quando é eventual, quando não acontece, você fica triste e às vezes fica puta da vida, fica enraivecida, ok? Então, esse é um dos critérios. Voltando novamente lá para a questão do estímulo oral, eu havia perguntado aqui para vocês quanto tempo de estímulo, e aí eu mesmo respondi, digamos que fosse 5 minutos. Se foi 5 minutos, se você dobrar o estímulo, você não necessariamente vai dobrar o seu nível de excitação, mas você vai aumentar e muito o seu nível de excitação. Teve uma ocasião, foi acho que no final, até na época da pandemia, no meio dela, talvez, do ano passado, né? Acho que... E aí, essa pessoa, né? Eu já atendi essa pessoa há muito tempo, ela tinha uma questão
né, que ela teve um casamento, sei lá, de 20 anos e que ela não tinha orgasmo, e depois foi pro consultório, e aí ok, aí ela podia sentia muito bem, mas tinha uma questão na relação, né? Tinha uma questão na relação, existia uma questão de comunicação, a gente trabalhou, ok, mas chegou num belo dia, ela me ligou, né? Mandou uma mensagem: Van, não aguento mais, puxa, estava aí nessa pandemia, tal, furei a pandemia, fui lá, encontrei com o cara, nossa, foi ótimo, foi incrível, mas eu não gozei, eu não tive orgasmo. Evandro, não aguento mais isso, eu quero ter, porque eu preciso ter orgasmo, o que eu faço? Falei, vem cá, deixa eu entender aqui, vamos entender a mecânica, né? O que vocês fizeram? Como que era? Não, o beijo era bom? Nossa, Evandro, beija bem pra caramba, foi super ótimo. Não, a gente teve as preliminares, né? Beijou meu corpo todo, eu beijei o corpo todo dele, a gente fez estímulo oral, então tá bom, para aqui, a gente fez estímulo oral. Tá bom, quando ele fez, você sabe que você tem orgasmo, sabe? Maravilha. Então tá. Então aí eu fiz essa brincadeira com ela. Ela falou, então o orgasmo é número 10, tá bom? Beleza? Qual foi o índice de 0 a 9 que você teve com o estímulo oral? Evandro foi 9. Mas estava muito próximo. Eu falei, então tá bom, você quer ter um orgasmo na relação sexual? Então tá. Quanto tempo de estímulo ele ficou? Ficou uns 10 minutos. Eu falei, então tá bom. Quando você vai encontrar com ele? Vou encontrar com ele, sei lá, daqui a 3 dias, tá bom. Segura ele 15 minutos lá que você vai ter orgasmo, tá bom? Ele não precisa fazer nada de diferente daquilo que ele já estava fazendo. Então, assim, eu não analisei se aquilo que ele estava fazendo poderia ser mais efetivo ou menos efetivo. Aquilo que ele estava fazendo já despertava aquele resultado específico sobre o corpo dela. Se despertava aquele resultado, a única coisa que ele precisava fazer era manter o mesmo estímulo e aumentar o tempo. Dito e feito. Depois ela saiu, me ligou depois, Evandro, nossa senhora, socorro, nunca mais eu tive 3 orgasmos na relação. 3 orgasmos. Então, ou seja, ela simplesmente, anteriormente, de um casamento de 20 anos, não tinha orgasmo na relação, né? A cada 10 relações, 0. Né? Não tinha orgasmo, aprendeu a ter orgasmo, aprendeu a ter potência, né, de orgasmo com a terapia tântrica, mas isso também não havia se convertido para a mecânica sexual, porque ela não tinha um parceiro, era um parceiro eventual. Né? Então, se você tem um parceiro que você pode ajudar a desenvolver o próprio corpo com as técnicas, fantástico, né? Fantástico. Mas esse era um parceiro eventual. Então, ok, resolvemos a questão com isto que eu estou passando para vocês aqui agora, nesse instante, tá bom? Então, o critério é esse, tem o tempo, né? Ou melhor, tem a forma do estímulo. Ok, a forma do estímulo é boa, dá nota para ela, ok? Dá nota para o estímulo, vai lá, dá nota, quanto que é? É o coito. Né? Uma penetração vaginal? Tá bom. Qual nota foi? Putz, a nota foi 7, 8. Pô, tá bom. Você consegue se estimular junto, né? Manualmente o seu clitóris? Se você conseguir estimular manualmente, ok, deixa ele lá fazer o seu corpo subir a excitação a esse 7, 8. Faltam você galgar, se foi 8, falta você galgar 2 pontos. 2 pontos. E esses 2 pontos você pode galgar com o seu próprio estímulo. Ok? Se essa penetração estiver acontecendo num ângulo desfavorável, o que significa um ângulo desfavorável? Veja bem, aqui é o osso pélvico, tá bom? Aqui vocês não estão vendo, né? Aqui, digamos que isso aqui é o osso pélvico, pensa na pubis de vocês, aqui é a penetração. Vocês sempre devem pensar na penetração, o pênis precisa roçar aqui em cima, ó. É isso aqui. Não que, né, se fizer isso aqui, né, não que vocês não seja bom. Claro que é bom, você tá com o corpo da pessoa, você tá junto, você gosta da pessoa, é sempre tudo muito bom, né? Mas ok, vamos falar de um ponto de vista prático, né? Resolução, você quer ter um orgasmo, então tá, é isso que precisa ter o estímulo aqui. Se você falta galgar pontos, você mesmo pode resolver isto com esse estímulo manual. E quiçá, se você também tiver um uso de um bullet, sai de baixo, porque aí você vai ter muitos orgasmos. Entendeu? Então, isto que eu estou chamando dessa análise do mapa de desempenho sexual, de você poder dar nota para aquilo que é
para como funciona cada uma das suas interações afetivo-sexuais, a mecânica, qual é a forma de estímulo que está sendo realizada e qual é a quantidade de prazer que você consegue ter a partir daquele estímulo, né? E você tendo o critério de tempo e de precisão, né? Em tempo, manutenção do estímulo, pressão, velocidade, você tendo essas variáveis, você consegue analisar aquilo que você precisa para conseguir chegar no objetivo que você quer, que é ter prazer, que é ter orgasmo. Simples assim. Entenderam, gente? Bota aqui para mim se vocês entenderam ou não entenderam. Isto aqui, então, é uma chave, né? Mas não. A gente pode acrescentar sobre tudo isso, né? A gente pode acrescentar sobre tudo isso coisas que você pode fazer para poder desenvolver o seu corpo, para ele conseguir trafegar melhor, né, essa excitação, né, para ela não ficar muito fechada, circunscrita ali na região genital, né, para ela poder se expandir, né, sobre todo o seu corpo. Existem as formas de poder desenvolver isso. Então eu tô construindo com vocês aqui esse histórico para vocês entenderem onde que o corpo está, onde que o corpo de vocês se situa nesse exato momento, e estou fornecendo para vocês o material para vocês conseguirem, com as ferramentas que vocês já têm, alçar o prazer do seu corpo. Isto é uma coisa. Agora, quando a gente fala de intensidade, né? Estou falando de chegar a um orgasmo. Quando a gente fala de intensidade, que foi aquela pergunta que eu falei para vocês aqui, ó, idade e quantas vezes você considerou que você teve uma resposta de grande intensidade, né? E aí, ok, tinha aqui, sei lá, 37 anos, 38, 40, 50, e as respostas eram 1, 2, 3, 4, né? Era muito pouco, né? Então, isto significa que foram condições eventuais que provavelmente pegaram, às vezes até de surpresa, você nem estava esperando aquilo, mas isto é passível de desenvolvimento. E aí a gente consegue desenvolver o corpo através de um processo. Então, amanhã eu vou ensinar para vocês uma técnica específica para ajudar vocês a melhorarem a condução bioelétrica do seu corpo, automaticamente ajudar vocês a não terem tanta retração no corpo, né? Lembra que eu falei da retração? Não terem retração no corpo, permitirem, né, que o corpo de vocês alce essa quantidade maior de prazer. E eu vou ensinar essa técnica específica amanhã na nossa sexta aula, ok? Na nossa sexta aula eu vou ensinar essa técnica incrível para vocês, e aí eu vou ver com a produção se a gente vai poder disponibilizar também um material que é incrível, que eu montei para vocês. Eu vou ver se eles vão me deixar fazer isso, né? Porque às vezes não me deixam, não. Evandro, não pode fazer isso, você fica entregando todas as coisas para a pessoa o tempo inteiro. Falar, eu entrego mesmo. Mas então eu vou conversar com eles se é possível a gente fazer isso ou não, ok? Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Agora já é 21h53. Quem quiser, obviamente, marcar aqui. Eu tô com os olhos meio vermelhos hoje aqui. Trabalhei bastante. E então, quem quiser bater aquela foto, assim, como é que é aquela história, assim? Você tira um print da tela, né? Você tira um print da tela e marca aqui depois pra gente ganhar volume aqui, para ajudar outras pessoas também, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, print da tela aqui, ó. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer passar esse conhecimento e ajudar a vida, o desenvolvimento da vida afetiva e sexual de vocês. Tá bom? Então é isso. Beleza? Maravilha. Amei vocês aqui também. Adei saudade também. Eu preciso falar com você. E então é isso. Vamos lá, que sabadão continua. Beijo! Amanhã, vamos lá, sexta aula, eu vou ensinar para vocês. Estejam aqui, lápis, caneta e disposição na mão. Beijo!
Fui!